Olá, amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando mais uma aula, a 13ª aula do quarto trimestre de 2023. Já estamos chegando aí no finalzinho, já chegamos no Natal, daqui a pouco, Ano Novo, Vida Nova. A nossa lição de hoje vem trazendo o propósito de missões e está na lição bíblica nesse quarto trimestre, que fala sobre até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E o nosso tema, como eu já falei, o propósito de missões. Vamos ao nosso texto áureo? Porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios 9, 16. A verdade prática vai dizer: pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. Os objetivos da nossa lição: primeiro, apontar o alvo da obra missionária. Segundo, conscientizar que cada cristão é responsável por essa missão. Vamos agora à nossa leitura bíblica em classe, que está em Apocalipse, capítulo 5, do verso 9 ao 14. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E ouve a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostaram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Introdução. O propósito da Igreja de Cristo neste mundo é o de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Claramente, a palavra de Deus nos mostra que a missão da Igreja envolve um propósito global, ou seja, a missão de pregar o Evangelho a cada criatura, não importa a língua, a cultura ou o contexto econômico. Cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Esse é o assunto que estudaremos nesta semana. A palavra-chave aqui é propósito. Vemos que, ao estudar a Bíblia, entendemos que Deus, antes da fundação do mundo, já tinha projetado ou feito todo este propósito de salvação à humanidade. E a Bíblia nos mostra em sua palavra que Deus, ele vem falando aos homens desde o princípio. Nós vemos em sua palavra, na palavra de Deus, o que Deus tem falado para nós e o que falou naqueles dias para Adão, quando Adão peca, quando ele no jardim do Éden desobedece a Deus e come do fruto que não poderia comer, e assim trazendo para si, para a humanidade, o pecado, né, ao mundo todo. E quando Adão e Eva pecam ali no jardim do Éden, Deus sai do seu trono de glória e de graça e vem até o homem, mostrando para nós e dando o exemplo de que ele é um Deus missionário, um Deus que ama fazer missões. E ele, quando viu o homem caído, ele desce. E ele agora procura o homem naquele jardim do Éden, com o propósito de resgatar este homem e esta mulher de volta
para o seu reino. E ao encontrar com este homem, Deus agora fala: olha, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Deus agora aparece com a solução, com o propósito de trazer vida eterna novamente para o homem. Vamos para o nosso primeiro tópico, o alvo da obra missionária. O fundamento da realidade salvífica. Numa leitura atenta do livro do Apocalipse, é possível perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade desde o livro de Gênesis. Por exemplo, em Apocalipse 5, há um relato de uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Apocalipse 5:9. Isso aqui é o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário. Nesse sentido, anunciar esta realidade salvífica para todo ser humano é alvo sublime da nossa missão. Aqui vemos que o propósito de Deus naquele dia fatídico em que Cristo se entregava na cruz do Calvário, e naquele dia a promessa de Deus ao homem foi cumprida. Jesus ali estava fazendo o sacrifício, e quando ele encerra, ele diz: Pai, está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus estava dizendo: Pai, tudo que o Senhor projetou, tudo que o Senhor arquitetou, foi cumprido. Eu cumpri. Eu fiz a tarefa. Assim como a verdade prática diz, pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. Por que é uma imposição divina? Porque Deus impôs a Jesus a fazer o sacrifício. E ele veio e cumpriu o sacrifício. Por que nós não podemos também cumprir este sacrifício de levar o evangelho? Olha que sacrifício lindo. O sacrifício de Jesus foi muito mais doloroso. Só ele podia levar toda aquela carga que ele levou sobre si, o mundo inteiro sobre os seus ombros. E agora cabe a nós pegar a parte do peso, um pouco desse peso em nossos ombros e dizer para a humanidade inteira que só Jesus Cristo salva. É só por ele que chegaremos a Deus, que não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo, o nosso Salvador. O nosso segundo subtópico vai falar um propósito global. Em Mateus 28, 18 e 20, a palavra toda traz a mesma conotação de alcance em que encontramos em Apocalipse 5. Isso reitera o princípio universal da nossa missão. Nesse caso, pregar o evangelho a todos os povos para resultar em conversão de milhões de pessoas de todas as etnias é o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Essa noção de universalidade ou totalidade relaciona ao alcance do evangelho, nos responsabiliza como parte integrante desse poderoso e grandioso projeto de Deus, a obra missionária, 1 Coríntios 9,16. Diante dessa assertiva, nosso dever básico é o de proclamar o evangelho a todos os povos. Vamos ler 1 Coríntios 9,16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Esse nosso texto áureo é a confirmação do que Paulo sentia em seu coração. Ele sabia que tinha que fazer, que era obrigado a fazer por Deus. Se nós somos servos de Deus, somos escravos de Deus. E ser escravo de Deus é fazer a vontade de Deus aqui na terra.
Não viemos aqui para brincar. Não viemos aqui para ficar de oba-oba. Não viemos aqui ao mundo para ficarmos de férias. Não, não é férias. Há uma guerra a ser travada. Há uma guerra que nós estamos travando todos os dias, todas as horas, a cada minuto e a cada segundo. Já foi falado em outras lições que a guerra, que a nossa guerra, ela é espiritual e é preciso armaduras de Deus para vencê-las. Se você está no campo, se você está na obra, você precisa desta armadura de Deus que só Ele tem para nos dar, para que possamos vencer todas as batalhas no nome do Senhor Jesus Cristo. E sendo assim, entramos para o nosso segundo tópico: pregar o Evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Qual é a nossa disposição? Como está a nossa disposição em levar o Evangelho a todo mundo? Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenança? Mateus 24:14. À luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? Temos formado obreiros suficiente para cumprir a grande comissão? E os jovens crentes, eles enxergam a grande urgência desse trabalho? Estamos prontos a dar a vida por esta grande obra? Essas perguntas contribuem para atestarmos uma grande realidade. Ou seja, se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte dos seus líderes, e se os crentes não se dispuserem a ir ao campo, e se o mundo não receber o evangelho nesta dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. Mateus 24, 45, 51 e 25, 14 e 30. Vamos ler? Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu campo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo, num dia em que não o espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui, quando Jesus estava reunido com os discípulos e com aquela multidão, Jesus estava profetizando, falando tudo o que iria acontecer. E agora Jesus nos chama, nos comissiona e diz para nós que há urgência em fazer esta obra. Há urgência, há muitas vidas que estão morrendo sem conhecer a Jesus, sem ter uma experiência com Ele. E em Mateus 25, do 14 ao 30, se você ler, você vai ver ali que Jesus continua falando com seus discípulos, continua ensinando. E ali ele vai distribuir os talentos. Vai dar talentos para um, talentos para outros. E no final de tudo, nós vamos entender e conhecer que uns multiplicaram os seus talentos, outros não fizeram caso. Nesta parábola, quem tinha um talento só que Deus dá para ele, e ele não conseguiu multiplicar o talento. Olha a responsabilidade. Às vezes Deus dá muito talentos a um, poucos talentos para outros, porque o Senhor conhece cada um de nós e Ele sabe que tem pessoas que pode dar 10 talentos, que ela vai multiplicar esses talentos, todos. E o Senhor conhece muito bem cada um, conhece a fundo, lá dentro do nosso coração. Aí Ele fala assim, aquele ali, se eu der 5 talentos, ele não vai fazer nada. Se eu der 3, ele não vai fazer nada. Se eu der 10, ele também não vai fazer. Eu vou dar pelo menos 1.
para ver se ele consegue concluir. Deus dá uma chance ainda, né? Deus vai dar um talento para a pessoa. Te dou uma chance. Eu vou te dar um talento para não ficar tão pesado para você, mas multiplica pelo menos esse talento que eu estou te dando. Aí o cara vai, pega o talento e não multiplica. O que ele faz? Enterra. Enterra o talento. O que é que a palavra de Deus vai dizer? Vamos ler, capítulo 25, o verso 14, que diz assim: Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com ele ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Eu, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devia então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui não se precisa dizer mais nada. A própria palavra de Deus está dizendo, está afirmando que Deus é um Senhor duro quanto a este negócio. Que Deus, quando voltar, vai fazer cobranças e ele não vai poupar em cobrar. E com esta palavra, vamos para o segundo subtópico. Pois me é imposta essa obrigação. O apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta a ele. A expressão ai de mim, se não pregar o evangelho, tem 2 sentidos claros. 1, a obrigação. 2, a punição. O apóstolo estava consciente de que pregar o evangelho é uma obrigação que incide privilégio, pois é a partir do que Cristo fez por nós. Nesse sentido, é um ato de obediência a Deus. Contudo, essa obrigação também leva em conta a punição em relação à recusa sistemática dessa obrigação imposta ao apóstolo. Ora, pregar o evangelho não é uma opção para o cristão, mas uma imposição divina. Temos que entender que anunciar o evangelho, essas boas novas
salvífica para todo ser humano. É um alvo sublime da nossa missão. É levar, é salvar, é dizer para o homem pecador: venha para Cristo. Jesus é o único que pode solucionar os teus problemas. Jesus é o único que, além de resolver os teus problemas, ele vai te curar e vai te levar para o céu. Vai te levar para um reino milenar, um reino eterno que nunca se acaba. Esse é o propósito. Aquilo que sentimos de um dia estar com o Senhor, naquele grande dia, naquela grande festa, em que eu com certeza vou estar presente, eu quero também que o meu amigo, que o meu irmão, que o meu próximo esteja comigo junto lá. E eu dizer para ele: olha, nós vencemos. Foi duro a batalha, foi difícil, mas nós vencemos e estamos aqui com Cristo para sempre. Aleluias! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos para a nossa conclusão. Há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Não podemos então desviar 1 milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção. Pelo contrário, é uma imposição divina, como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para todo pecador e em qualquer lugar em que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo. E aqui nós encerramos mais uma lição. E eu queria propor um desafio para você. Se inscreva no canal, compartilhe o nosso canal, dê um like e sempre ative o sininho para que vocês possam ter novidades do nosso canal. O canal EBD para todos. Você conhece a Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal? Ela pode ser totalmente sua. Uma Bíblia para auxiliar nos seus estudos da palavra, totalmente ilustrada, com linha do tempo, para que você possa aprender muito mais. Mapas antigos da Palestina, ilustrações do mundo antigo. Ajude nosso canal a chegar a 1000 inscritos. Chegando a este número, vamos sortear esta linda Bíblia. Ela pode ser sua. Chegando a 1000 inscritos no canal, iremos comemorar com você, dando de presente a Bíblia cronológica. Quero desejar para vocês um Feliz Natal, uma semana maravilhosa no Senhor e até a próxima aula.